cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Mais celebridades que têm talentos esquisitos. A Sydney Sweeney é extremamente boa em arrumar carros e tem uma oficina em casa onde arruma o carro dos seus amigos. A Margot Robbie é muito boa em tatuar e tatuou todos os seus colegas de filme quando interpretou a Arlequina. O Justin Bieber resolve um cubo mágico em só 20 segundos, que é bem perto do recorde mundial. A Cara Delevingne consegue tocar guitarra atrás da cabeça. Selena Gomez consegue jogar chiclete pro alto e pegar com a boca. Que nojo! A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho tão bem que parece o bicho de verdade. Mas a Ariana Grande imita a Britney Spears igualzinho. Por fim, a Dove Cameron consegue imitar um Minion extremamente bem. Esse cara analisa alimentos e mostra o que realmente está dentro. Um deles é a Nutella. O ingrediente que mais tem não é avelã, e sim açúcar. Depois vem óleo, amêndoas e aí cacau. O Red Bull é quase 100% água com açúcar. Depois glicose, ácido cítrico, taurina, corantes e cafeína. Eu acho que eu vou voltar pro café. Um pacote de Takis tem mais da metade de sal do que uma pessoa pode consumir por dia. Por fim, a Coca de 2 litros tem essa saudável quantidade de açúcar. Esse cara analisa alimentos e mostra o que realmente está dentro. Um deles é a Nutella. O ingrediente que mais tem não é avelã, e sim açúcar. Depois vem óleo, amêndoas e aí cacau. O Red Bull é quase 100% água com açúcar. Depois glicose, ácido cítrico, taurina, corantes e cafeína. Eu acho que eu vou voltar pro café. Um pacote de Takis tem mais da metade de sal do que uma pessoa pode consumir por dia. Por fim, a Coca de 2 litros tem essa saudável quantidade de açúcar. O YouTube me levou pra Nova York pra contar as coisas novas que vão acontecer na plataforma. Aquele youtuber que você gosta, mas que posta pouco porque não tem tempo pra editar, vai poder postar muito mais. Porque agora tem o Mia que edita os vídeos sozinha. Também vai dar pra adicionar objetos de IA no vídeo. E aquelas ideias malucas de vídeo que a gente tinha, mas não conseguia gravar, agora finalmente vão existir. Outra coisa insana é a dublagem em outras línguas com movimento labial. Esse é o vídeo original em italiano. Proprio dall'estetica. Adesso inizio a raccontare. E esse é o mesmo vídeo dublado em inglês pela IA do YouTube. About the things that have really changed.
Eu fiquei bem em choque, tá? Vai dar pra ver vídeo do mundo inteiro mesmo sem falar outra língua. Também vai ter um Miyake que vai ajudar nós criadores a entender cada vez mais o que vocês querem assistir. E vai dar ferramenta pra gente melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Esses são só alguns dos anúncios que eles fizeram e eu tô bem empolgada pra começar a usar. Fora que eu fiquei um pouquinho feliz deles terem me chamado. Eu tô muito feliz. 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 Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Nomes que estão sumindo. E se você tem algum desses, é bem raro. Em sexto lugar fica a Agenor, que foi registrado só 28 mil vezes no último ano. Depois vem a Taide, que já foi popular no passado, mas esse ano só 13 mil bebês receberam esse nome. Em quarto lugar ficou o clássico nome de idosa, Clotilde, e ele foi registrado só 9 mil vezes esse ano. Terceiro, Delfina, com só 5 mil registros. O segundo nome mais raro é Celestina, o nome feminino menos usado, com 4 mil registros. E o nome mais raro, com só 1000 registros, é Severino. Nomes que estão sumindo. E se você tem algum desses, é bem raro. Em sexto lugar fica a Agenor, que foi registrado só 28 mil vezes no último ano. Depois vem a Taide, que já foi popular no passado, mas esse ano só 13 mil bebês receberam esse nome. Em quarto lugar ficou o clássico nome de idosa, Clotilde, e ele foi registrado só 9 mil vezes esse ano. Terceiro, Delfina, com só 5 mil registros. O segundo nome mais raro é Celestina, o nome feminino menos usado, com 4 mil registros. E o nome mais raro, com só 1000 registros, é Severino. Esse comercial foi longe demais. Em 1989, a Nike fez um comercial com uma tribo do Quênia que é famosa por não usar sapatos. A ideia era mostrar que até eles queriam usar os sapatos da marca. O comercial saiu e aparentemente foi um sucesso. Até um cara perceber algo estranho. No fim do anúncio, eles falavam uma frase na língua deles, que a Nike traduziu como apenas faça, que é o slogan da marca. Só que o que eles realmente falaram era: eu não quero isso, me dá um sapato maior. Eles provavelmente acharam que ninguém ia entender e ninguém ia descobrir, mas descobriram. Esse comercial foi longe demais. Em 1989, a Nike fez um comercial com uma tribo do Quênia que é famosa por não usar sapatos. A ideia era mostrar que até eles queriam usar os sapatos da marca. O comercial saiu e aparentemente foi um sucesso. Até um cara perceber algo estranho. No fim do anúncio, eles falavam uma frase na língua deles, que a Nike traduziu como apenas faça, que é o slogan da marca. Só que o que eles realmente falaram era: eu não quero isso, me dá um sapato maior. Eles provavelmente acharam que ninguém ia entender e ninguém ia descobrir, mas descobriram. Músicas que você sempre cantou errado. Você provavelmente canta essa música assim: eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Mas o certo é: eu bebo, cê beija. Se no Parabéns você canta é big, é big, é big, é big, é big, você canta a versão nova, porque o original é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Quem sabe o príncipe virou um chato. O certo é: quem sabe o príncipe virou um chato. Eu também achava que era sal. Nessa música, No supermercado não vai me comprar. o certo é: no supermercado não vai me comprar. E nessa aqui, Rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. na verdade é tocando B.B. King sem parar. O que ele fala aqui? Um abajur cor de carne. Carne ou carmim? Se você canta carmim, tá errado. O certo é carne. Qual o nome real desses produtos? Todo
Todo mundo chama isso de band-aid, mas esse é o nome da marca. O nome oficial é curativo adesivo. Velcro também não é o nome oficial disso aqui, e sim fecho de gancho e argola. O quê? Cotonete também é o nome de uma marca. O nome real disso é hastes flexíveis com ponta de algodão. O Brasil inteiro chama isso de bombril, mas o nome verdadeiro é esponja de aço. Vaselina também é o nome de uma marca, e o nome correto do produto é petrolato, ou geleia de petróleo. Por fim, Tupperware também é o nome de uma marca, e o nome oficial desse treco é recipiente para armazenamento de alimentos. Não. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de band-aid, mas esse é o nome da marca. O nome oficial é curativo adesivo. Velcro também não é o nome oficial disso aqui, e sim fecho de gancho e argola. O quê? Cotonete também é o nome de uma marca. O nome real disso é hastes flexíveis com ponta de algodão. O Brasil inteiro chama isso de bombril, mas o nome verdadeiro é esponja de aço. Vaselina também é o nome de uma marca, e o nome correto do produto é petrolato, ou geleia de petróleo. Por fim, Tupperware também é o nome de uma marca, e o nome oficial desse treco é recipiente para armazenamento de alimentos. Não. O que acontece quando uma pessoa normal tem o nome de uma celebridade? Esse aqui é o Mark Zuckerberg. E o Mark Zuckerberg tá processando o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, porque a conta dele do Facebook é deletada toda hora, por ele tá se passando pelo Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg é advogado, que facilita ele processar o Mark Zuckerberg. Pessoalmente, eu acho que o Mark Zuckerberg vai ganhar esse processo, mas talvez o Mark Zuckerberg também ganhe. Uma é a visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali, e ter dificuldade para identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente para cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade para ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Uma é a visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade para identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente para cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade para ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes.
Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido. E significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com calda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido. E significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com calda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Esse youtuber faz bola perfeita de qualquer coisa, mas será que ele consegue fazer uma de vela? Tô precisando de ajuda aqui, bora? Bora! Ai, que dó da velhinha. Esse aqui é o segredo. Olha. Nossa, é muito satisfatório. E esse detalhe aqui você vai ver só no final. Enquanto a Gil espera a parafina endurecer, deixa eu contar pra vocês que o fogo é oco. Olha só na peneira, a luz só acontece nas bordas do fogo, onde os gases se encontram com o oxigênio do ar. Dentro não tem nada. Vamos lá? Essa é a nossa comemoração aos 20 anos do YouTube. Bora construir os próximos 20? Parabéns pra você nessa data querida. Qual personagem
personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países, como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater palma durante o parabéns. Nos outros países, o comum é só aplaudir quando a pessoa paga a velhinha, e não durante a música inteira. E obviamente também não tem com quem será. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países, como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater palma durante o parabéns. Nos outros países, o comum é só aplaudir quando a pessoa paga a velhinha, e não durante a música inteira. E obviamente também não tem com quem será. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho. E resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho. E resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data,
data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, pra que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E 1 ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando, e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando, e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando, e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brainrots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Pessoas por
por trás de vozes famosas. A voz dos Brainrots é de um brasileiro. Pelo tralalá. Bailarina cappuccina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em duas cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina. E falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo. E tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em duas cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina. E falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo. E tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar. E não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta. Porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa. O que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar. E melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar. E não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta. Porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa. O que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar. E melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Comidas que você come errado. A próxima vez que você for cortar um bolo, não corte ele assim, porque o meio vai ficar exposto e vai ressecar. O melhor jeito de cortar ele é assim. Aí você tira o pedaço e junta o resto do bolo de novo. Tecnicamente, o jeito certo de comer hambúrguer é ao contrário, porque o pão mais grosso vai absorver os molhos e sucos da carne. E aí o seu hambúrguer não vai ficar desmanchando. Eu vou ficar com o jeito errado. O jeito certo de comer asinha de frango é tirar o osso antes de comer, ao invés de ficar roendo a carne em volta dele. Se quando você come paçoca ela fica esfarelando, você tá comendo errado. O certo é, enquanto ela tá dentro da embalagem, bater bastante nela. Assim, quando você abrir, ela vai estar compacta e não vai esfarelar. Por isso o nome é paçocar. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas, pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava
tava certa. Em 2004, a Chile tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas, pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei, achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei, achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguiu usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. E se os animais tivessem olhos na frente? Pombo, com um olho na frente, ficou bem mais simpático. Deus, faz a próxima leva assim? Viado, parece as pessoas que usam óculos quando tiram o óculos. Cabra, não. Obrigada. Vaca, ficou qualquer coisa menos uma vaca. Cachorro. Tá, até que é bonitinho. Galinha. Eu acho que as aves são os que ficam melhores desse jeito. Coisa mais fofinha. Golfinho. Hoje eu não durmo. O que a sua letra diz sobre a sua personalidade? Se você escreve com letras grandes, provavelmente gosta de ser o centro das atenções, mas é um pouco inseguro. Mas se a sua letra for pequena, é uma pessoa muito focada, mas provavelmente é tímido e introvertido. Se você escreve rápido, provavelmente é ansioso e impaciente. Não lida muito bem com mudanças e provavelmente tem a letra feia pra caralho. Se você deixa espaços grandes entre as letras, não lida muito bem com pressão e não gosta que mandem em você. Mas se você escreve tudo juntinho, é uma pessoa muito sociável que faz muitos amigos, mas que não aguenta ficar sozinha.
cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa. E parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil. E tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. E eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas. Pessoas que construíram casas com coisas bizarras. Em 2016, a marca de luxo Supreme lançou tijolos colecionáveis que custavam R$200 cada. E sim, tinha trouxa suficiente pra comprar, porque o negócio esgotou. Só que um cara conseguiu comprar 1.800 desses pra construir uma casa, o que custou mais ou menos R$360 mil só de tijolo. Só que depois de gastar essa grana, ele percebeu que pra construir uma casa ele ia precisar de 30 mil tijolos. E a marca não tinha fabricado essa quantidade de tijolo. Aí ele desistiu. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono
carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que ele ia fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos tava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que ele ia fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos tava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela tava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os 2 entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela tava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os 2 entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, objetos normais que são banidos na prisão. Fio dental. Foi proibido depois que um prisioneiro conseguiu cortar a sua cela, só passando o fio por vários anos seguidos. Outros prisioneiros fizeram uma corda usando fio dental e usaram ela pra escapar. Balas e pirulitos. Eles parecem inofensivos, mas eram derretidos e viravam armas pontiagudas e perigosas. Em 2009, um preso da Inglaterra queria dar uma festa e espalhados pela prisão tinham potinhos de álcool gel. Ele então roubou o álcool, misturou com refrigerante e fez drinks alcoólicos. O que ele não sabia é que esse álcool tinha metanol, um negócio que é fatal para os seres humanos. Ele foi de vala pouco tempo depois e tiraram os desinfetantes da prisão.
objetos normais que são banidos na prisão. Fio dental. Foi proibido depois que um prisioneiro conseguiu cortar a sua cela, só passando o fio por vários anos seguidos. Outros prisioneiros fizeram uma corda usando fio dental e usaram ela pra escapar. Balas e pirulitos. Eles parecem inofensivos, mas eram derretidos e viravam armas pontiagudas e perigosas. Em 2009, um preso da Inglaterra queria dar uma festa e espalhados pela prisão tinham potinhos de álcool gel. Ele então roubou o álcool, misturou com refrigerante e fez drinks alcoólicos. O que ele não sabia é que esse álcool tinha metanol, um negócio que é fatal pros seres humanos. Ele foi de vala pouco tempo depois e tiraram os desinfetantes da prisão. Essa menina encontrou um Doritos diferente, mas isso salvou sua vida. Com 13 anos, ela comprou um pacote de Doritos como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Quando ela abriu o pacote e começou a comer, encontrou um Doritos com formato estranho. Ele tava completamente cheio de ar e era 3D. Ela achou isso tão bizarro que resolveu postar um vídeo perguntando se ele valia alguma coisa. Só que o vídeo viralizou na mesma hora e a Doritos entrou em contato com ela e pagou 100 mil reais como prêmio por ter achado o Doritos mais bizarro do mundo. Essa menina encontrou um Doritos diferente, mas isso salvou sua vida. Com 13 anos, ela comprou um pacote de Doritos como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Quando ela abriu o pacote e começou a comer, encontrou um Doritos com formato estranho. Ele tava completamente cheio de ar e era 3D. Ela achou isso tão bizarro que resolveu postar um vídeo perguntando se ele valia alguma coisa. Só que o vídeo viralizou na mesma hora e a Doritos entrou em contato com ela e pagou 100 mil reais como prêmio por ter achado o Doritos mais bizarro do mundo. Comidas que foram inventadas sem querer. Donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava. E quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro e resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer e resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra. E um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar. E conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate. Esse menino postou um vídeo chamado Minha Experiência Sendo Feio. Só que o vídeo viralizou e essa menina comentou: sinceramente, eu até que acho você bonitinho. E poucos dias depois, ele postou um vídeo no encontro com a menina que comentou. Só que não acaba aí, porque eles postaram vários vídeos juntos depois, incluindo do seu casamento e do nascimento do seu filho juntos. Obrigada, internet. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Comidas que foram inventadas sem querer. Donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava e quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro e resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer e resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra e um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar e conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate.
impossível não ganhar o prêmio dessa máquina. Porque em alguns lugares do Japão, se você já jogou muitas vezes e não ganhou, eles te dão a pelúcia. Ou arrumam pra que você consiga ganhar mais fácil. Esse cara já tinha gasto tanto dinheiro que daria pra comprar a pelúcia. Depois que arrumaram, ele ainda não conseguiu pegar. O funcionário voltou e deixou ainda mais fácil. E aí, finalmente, ele pegou. Produtos proibidos por serem golpe. Esse creme fez muito sucesso com pessoas que queriam clarear o tom de pele. Eles venderam milhões, mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente um creme com tinta branca, que saía quando lavavam. Nos anos 90, esse cara inventou um secador de roupas movido a energia solar. Ele anunciou e vendeu muito, mas quando o produto começou a chegar na casa dos clientes, era um varal. Mentiu? Não mentiu. Esse produto prometia ser uma inteligência artificial que criava qualquer aplicativo em segundos. Só que ele começou a dar problema e demorar muito pra fazer o que as pessoas pediam. E aí descobriram que a inteligência artificial era, na verdade, 700 indianos trabalhando pra eles. Produtos proibidos por serem golpe. Esse creme fez muito sucesso com pessoas que queriam clarear o tom de pele. Eles venderam milhões, mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente um creme com tinta branca, que saía quando lavavam. Nos anos 90, esse cara inventou um secador de roupas movido a energia solar. Ele anunciou e vendeu muito, mas quando o produto começou a chegar na casa dos clientes, era um varal. Mentiu? Não mentiu. Esse produto prometia ser uma inteligência artificial que criava qualquer aplicativo em segundos. Só que ele começou a dar problema e demorar muito pra fazer o que as pessoas pediam. E aí descobriram que a inteligência artificial era, na verdade, 700 indianos trabalhando pra eles. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e ia alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. I honestly didn't think it would be that easy. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e ia alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. I honestly didn't think it would be that easy. Atrasos que salvaram vidas. Em 1915, uma mulher estava viajando e chegou atrasada no funeral da sua irmã. E ela já estava sendo enterrada. Ela implorou para que eles abrissem o caixão para ela poder se despedir uma última vez. Eles então tiraram a terra, levantaram a tampa e abriram o caixão para ela ver a irmã. Só que a irmã levantou e sorriu. E viveu mais 47 anos depois disso. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não, Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers? Chique Toque. Eu amo aquela marca, a Dadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Isso parece um tênis da Nike, mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não, Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers? Chique Toque. Eu amo aquela marca, a Dadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Isso parece
Parece um tênis da Nike. Mas quando você dá zoom, é um tênis da Like. Que delícia seu cheiro, qual é? Pikachu? Não. Pichuca. Macarrão do Mario? Não, é do Márcio. Dedos? Nugget. Snipers. Chique. Toque. Eu amo aquela marca Adadas. Ah não, é AIDS. Que fome. Vamos almoçar no Burger Queen? Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Esse menino de 11 anos queria muito sair mais cedo da aula. Então ele teve uma ideia. Resolveu mentir que um dos seus colegas estava com uma... Ele ligou pra polícia e contou a mentira. Eles então trancaram a escola e mandaram vários policiais. E ironicamente ele precisou ficar até mais tarde na escola, porque eles trancaram tudo e tiveram que revistar as mochilas uma por uma. Além de ele ter sido preso. Humanos com superpoderes reais. Essa mulher não consegue sentir nenhum tipo de dor, ansiedade e sentimentos ruins por causa de uma mutação. Esse cara tem a memória fotográfica tão boa que sobrevoou Nova York por 20 minutos e conseguiu desenhar ela de cabeça. O carro desse cara capotou e os médicos acharam estranho que ele não quebrou nenhum osso. E assim descobriram que ele tem ossos inquebráveis, porque eles são muito mais densos que o normal. Já esse cara consegue ler 10.000 palavras por minuto, porque lê a página esquerda com o olho esquerdo e a direita com o olho direito. E essa mulher tem a memória tão boa que lembra todos os dias da sua vida, com muito detalhe. Humanos com superpoderes reais. Essa mulher não consegue sentir nenhum tipo de dor, ansiedade e sentimentos ruins por causa de uma mutação. Esse cara tem a memória fotográfica tão boa que sobrevoou Nova York por 20 minutos e conseguiu desenhar ela de cabeça. O carro desse cara capotou e os médicos acharam estranho que ele não quebrou nenhum osso. E assim descobriram que ele tem ossos inquebráveis, porque eles são muito mais densos que o normal. Já esse cara consegue ler 10.000 palavras por minuto, porque lê a página esquerda com o olho esquerdo e a direita com o olho direito. E essa mulher tem a memória tão boa que lembra todos os dias da sua vida, com muito detalhe. É por isso que você nunca deve ganhar presentes em lives. Essa influenciadora tava fazendo uma live pra vender cílios postiços. Só que na hora de colocar o cílio pra tentar vender ele, as pessoas começaram a doar o presente de óculos de sol, que tampava os olhos dela e não dava mais pra ver os cílios. No começo ela achou engraçado, mas as pessoas não paravam e não dava pra ver os olhos dela. E ela surtou. Ela até tentou bloquear esse presente, mas aí doava um outro que tampava o rosto. E só depois de bloquear todos os presentes, ela viu o tanto de dinheiro que tinha ganho. É por isso que você nunca deve ganhar presentes em lives. Essa influenciadora tava fazendo uma live pra vender cílios postiços. Só que na hora de colocar o cílio pra tentar vender ele, as pessoas começaram a doar o presente de óculos de sol, que tampava os olhos dela e não dava mais pra ver os cílios. No começo ela achou engraçado, mas as pessoas não paravam e não dava pra ver os olhos dela. E ela surtou. Ela até tentou bloquear esse presente, mas aí doava um outro que tampava o rosto. E só depois de bloquear todos os presentes, ela viu o tanto de dinheiro que tinha ganho. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar
tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só um? Comenta a sua opinião. E eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta a sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só um? Comenta a sua opinião. E eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de 2 lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de 2 lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Se você pular em gelatina, vai quicar ou afundar? Pra descobrir, ele fez uma
gelatina gigante. Isso foi muito difícil, porque ele precisava ferver e depois gelar uma piscina inteira. Então teve que começar no verão e terminar no inverno. E começou a encher a piscina em camadas. Quando terminou, era hora de finalmente pular nela. Mas tinha um problema. Ela ia derreter em só alguns minutos. Então ele tinha que ser muito rápido. E pulando, descobriram que você não afunda. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias. Porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos. Porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos. Porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro. E não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal. Mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda. E sem cérebro, você morreria na hora. Porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias. Porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos. Porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos. Porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro. E não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal. Mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda. E sem cérebro, você morreria na hora. Porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips. And I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back. And I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco. E ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim... Essa menina achou um telefone no seu salgadinho e resolveu ligar pra ver o que acontecia. O texto dizia: gosta do nosso salgadinho? Liga pra esse número. And I do love their chips. And I will be giving them a call. Hopefully they give me a bag of free chips. Ela tava muito animada e na esperança de ganhar um salgadinho de graça. E eles realmente atenderam a ligação. How's it going? How can I help? I'm doing well. I'm just calling because I was eating some of these Miss Vicky's jalapeno flavored chips, and I noticed that there was a phone number on the back, and I just wanted to call and say that I love these chips. Ele pediu pra ela esperar um pouco. E ela tava torcendo pelo salgadinho grátis. E no fim... Esse é o bebê mais sortudo do mundo, porque nasceu em 4 países ao mesmo tempo. A sua mãe tava num avião indo pra Nova York e deu à luz quando ele tava voando exatamente entre a Inglaterra e a Irlanda. Então ele recebe qual cidadania? As duas. Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ganhou sua certidão de nascimento e também virou cidadão de lá. Só que o avião era da Arábia Saudita. E quando eles descobriram isso, também deram cidadania pra ele. Descobriram a receita secreta do hambúrguer de Siri. E pra isso eu vou pedir ajuda de um chefe profissional. E a gente vai seguir a receita do próprio Bob Esponja. Primeiro o pão, Siri, seguido de ketchup, batata, pico e cebola. Entra o passo que tomate e pão, senta, ordem. E se você quiser saber como é feito o hambúrguer de Siri? De acordo com o produtor da série, não tem nada de carne no hambúrguer. Então é um hambúrguer vegano. Tchim, tem gosto do seu siriguejo, não? Nunca experimentei ele. Essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Essa menina pintou a cara de azul pra uma fantasia. Só que na hora de tirar, não saía. Ela lavou por 1 hora e a tinta não saía. Ela até usou azeite, mas continuava extremamente azul. Ela descobriu que a tinta era famosa por manchar as pessoas. Mas já era tarde demais, porque ela continuava azul. Ela dormiu assim e no dia seguinte tentou de novo. Usou acetona, café e finalmente o rosto dela tava um pouco menos manchado. Só que dias depois ela apareceu assim e virou parte do grupo dos homens azuis. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia,
dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it first. I said it first. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it first. I said it first. Essa mulher é a voz da Alexa, mas você não vai acreditar no que acontece quando ela tenta falar com ela. Alexa, play my favorite playlist. You sound familiar. Who is this? Até ela perceber o que tá acontecendo e ficar bem brava. I'm Alexa. No, I'm Alexa. I said it I first. said it first. É por isso que você é lindo no espelho, mas horrendo em selfies. A sua vida toda, você olhou no espelho e viu reflexos invertidos de você. E é assim que você acostumou de ver seu rosto. Mas isso é falso. Então como saber qual seu rosto de verdade? A lente dos celulares também distorce as fotos. Então você também não é igual às selfies que tira. Então como descobrir como você realmente é? Tira uma foto com zoom na câmera traseira do seu celular. Esse jogo tá causando uma guerra. Ele é um mapa do mundo em que você pode desenhar qualquer coisa em qualquer lugar. E tem bandeira do Brasil espalhada em todos os países. Vários brasileiros estão indo de barco colonizar Portugal e desenhando a nossa bandeira, enquanto outros brasileiros estão tentando destruir a Argentina, pintando ela inteira de preto. E eu tenho um desafio: pintar a Chique Chique Bahia inteira de rosa. Animais zoando seus donos. Esse cara quebrou a perna e o seu hamster não deixou barato. A dona assustou e o cachorro... Ela achou que tinha um bebê chorando, mas... E esse imitou igualzinho a risada dela. Essa disse não e ele não curtiu. O dono ofendeu ele e ele não aceitou. Your mom looks like a dog. Animais zoando seus donos. Esse cara quebrou a perna e o seu hamster não deixou barato. A dona assustou e o cachorro... Ela achou que tinha um bebê chorando, mas... E esse imitou igualzinho a risada dela. Essa disse não e ele não curtiu. O dono ofendeu ele e ele não aceitou. Your mom looks like a dog. Animais zoando seus donos. Esse cara quebrou a perna e o seu hamster não deixou barato. A dona assustou e o cachorro... Ela achou que tinha um bebê chorando, mas... E esse imitou igualzinho a risada dela. Essa disse não e ele não curtiu. O dono ofendeu ele e ele não aceitou. Your mom looks like a dog. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Esse cara faz pinturas tão realistas que você só percebe o quadro quando alguém passa atrás. E por mais que pareça foto ou montagem, ele realmente pinta os quadros e fica idêntico à paisagem. No começo parece que vai dar muito errado, mas quando você vê o resultado final, não dá pra ver o que é pintura e o que é real. Dá pra fazer
fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Dá pra fazer a Terra inteira no Minecraft? Em 2020, um cara resolveu testar. A meta é fazer a Terra inteira com todos os detalhes no Minecraft. E ele não tá sozinho. Várias pessoas entraram no projeto e escolheram lugares pra recriar bloco por bloco. Fizeram Paris, Nova York até São Paulo, com todas as ruas, prédios, escolas, casas e placas. Tudo tá no começo, mas um dia a gente vai ter a Terra no Minecraft. Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa, e a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Como é a visão de quem usa óculos? Uma pessoa com a visão perfeita vê assim, e se você vê assim, você é privilegiado. Com 2 graus já incomoda bastante, mas com 4 fica impossível andar sem óculos. Com 5 graus é mais difícil ainda, e com 7 não dá mais pra identificar as coisas. Eu confirmo porque é o meu grau. E com 12 vira tudo um borrão. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô. O cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou
tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô. O cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Esse cara ganhou um prêmio do Google por ser a primeira pessoa a pesquisar: é crime roubar um pombo do parque? Mas depois ganhou outro por pesquisar coisas legais ou lucrativas pra fazer com 237 pombos. E depois, quantos grãos de café um pombo pode comer em 24 horas? Depois, como parar a hiperatividade e caganeira num pombo que tomou café demais. A Receita Federal cobra imposto se alguém comprar cocô. O cocô é de pombo. E por fim, advogado de defesa especialista em lei dos pombos. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Qual o nome mais bonito do mundo de acordo com a ciência? Em quinto lugar ficou João e Laura. Depois vem Lucas e Alice, porque podem ser usados no mundo inteiro. Enzo ficou em terceiro lugar pros garotos. E pras garotas, Violeta. Em segundo lugar, Daniel e Helena, porque tem sons bonitos. E o nome mais bonito de todos é Rafael pros meninos e Sofia pras meninas. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Emojis que você usa errado. Você provavelmente usa esse emoji como mãozinhas rezando, mas isso na verdade é um toca aqui. Já esse é usado como emoji de beijo, mas na verdade é um assovio. Essa menina não tá dançando. Ela na verdade tá fazendo um gesto de ok, muito usado na Ásia. Muita gente usa esse emoji quando tá brava ou frustrada, mas ele na verdade tá dormindo. E isso aqui é baba, e não uma lágrima. E isso aqui não é sorvete de chocolate. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que
que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame, porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar, fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame, porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar, fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame, porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar, fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Pais que ativaram o super instinto. A menina caiu do escorrega e o pai chegou em um segundo. Esse cara tava longe quando sentiu que sua filha ia cair e salvou ela usando uma almofada. Já ele tava distraído quando sua filha caiu, mas ele salvou ela pelo pé. O bebê tava na escada enquanto ele guardava as compras, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando ele pula, o pai chega na hora pra salvar ele. Ele abriu a porta, viu que o bebê ia cair e ainda conseguiu deixar ele de pé. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Dizem que esse celular da Nokia é indestrutível. Esse cara tinha um desses, mas perdeu ele em 2002. E um dia, mexendo na sua gaveta, achou ele todo empoeirado. Só que quando ele pegou o celular, ele não só tava funcionando, como 22 anos depois, ele ainda tinha uma barrinha de bateria. Os melhores
melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Os melhores encontros com estátuas. Essa menina levou um tapão e ele foi sequestrado por esse bicho. Ronald, sem violência, por favor. Esse aqui esqueceu de passar desodorante, cutucando o nariz em público. Tem joguinho aí nesse celular? Esse cara vai ser espancado por um bebê. Tá, o que era pra ser essa estátua? Bizarrice da porra! Ele deu uma voadora na estátua e o Walt Disney levitou o cara. Quando a sua mãe te manda embora e você não quer. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Programas de TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O Doce ou Não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se foca e cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Programas de TV mais bizarros do Japão. Esse é um jogo que os participantes sopram um tubo com uma barata pra afastar ela da boca e fazer o concorrente engolir o bicho. O Doce ou Não coloca pessoas pra morder objetos bizarros pra descobrir se é doce ou não. E elas comem coisas bem nojentas. Biblioteca silenciosa. Os participantes precisam fazer todo tipo de coisa bizarra, mas numa biblioteca, sem fazer nenhum tipo de barulho. No escada escorregadia, eles precisam tentar subir essa escada que tá cheia de óleo. E se uma pessoa cai, todo mundo se foca e cai junto. E quando alguém tá perto de ganhar, eles jogam mais óleo ainda. E nesse, se você errar as perguntas, vai sendo enrolado que nem uma múmia posto num sarcófago. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a
Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir, essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz, acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos, ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo, tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo, ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir, essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz, acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos, ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo, tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo, ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização, sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização, sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Comerciais que deram muito errado. Em 2015, a Nutella lançou uma promoção em que você podia customizar os potes com o seu nome. Só que as pessoas ficaram bem criativas. Eles até tentaram banir algumas palavras, mas só fez o negócio viralizar mais. Em 2005, a Sony jogou 250 mil bolinhas coloridas numa rua, pra simbolizar a quantidade de cores que a sua TV tinha. O comercial ficou lindo, mas as bolinhas destruíram um monte de janelas, carros e casas. Além disso, eles compraram tanta bolinha que o país inteiro ficou em falta. E até hoje, 20 anos depois, ainda acham bolinhas coloridas nas ruas. Comerciais que deram muito errado. Em 2015, a Nutella lançou uma promoção em que você podia customizar os potes com o seu nome. Só que as pessoas ficaram bem criativas. Eles até tentaram banir algumas palavras, mas só fez o negócio viralizar mais. Em 2005, a Sony jogou 250 mil bolinhas coloridas numa rua, pra simbolizar a quantidade de cores que a sua TV tinha. O comercial ficou lindo, mas as bolinhas destruíram um monte de janelas, carros e casas. Além disso, eles compraram tanta bolinha que o país inteiro ficou em
em falta. E até hoje, 20 anos depois, ainda acham bolinhas coloridas nas ruas. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Os inventores mais odiados do mundo. Henry Fischel inventou as provas, porque ele achava que era um bom jeito de medir se os alunos aprenderam ou não. Corno. Mas Roberto Nevilis foi pior. Inventou a lição de casa, mas ela era usada como punição para os alunos que se comportavam mal e não como obrigação. Levi Hutchins inventou o despertador e apesar de ser horrível, antes dele existiam os despertadores humanos que batiam na sua janela todo dia de manhã. Ethan Zuckerman inventou aqueles anúncios horríveis que ficam pipocando na sua tela e ele diz que esse é o maior arrependimento da sua vida. Os inventores mais odiados do mundo. Henry Fischel inventou as provas, porque ele achava que era um bom jeito de medir se os alunos aprenderam ou não. Corno. Mas Roberto Nevilis foi pior. Inventou a lição de casa, mas ela era usada como punição para os alunos que se comportavam mal e não como obrigação. Levi Hutchins inventou o despertador e apesar de ser horrível, antes dele existiam os despertadores humanos que batiam na sua janela todo dia de manhã. Ethan Zuckerman inventou aqueles anúncios horríveis que ficam pipocando na sua tela e ele diz que esse é o maior arrependimento da sua vida. Mantenha o olho nesse chocolate e eu duvido que você vai acertar onde ele tá no final. Você precisa prestar muita atenção para acertar, então não tira o olho da tela. Pode parecer simples, mas não é, porque quase ninguém acerta a pergunta do final. Então não se distraia e nem se desconcentre. Tem bastante mãos e copinhos, mas se você realmente prestou atenção, vai conseguir responder a última pergunta. É bem mais difícil do que parece. Pra revelar a resposta, dá um like. O chocolate tava nesse copinho, mas você viu o pato? Mantenha o olho nesse chocolate e eu duvido que você vai acertar onde ele tá no final. Você precisa prestar muita atenção pra acertar, então não tira o olho da tela. Pode parecer simples, mas não é, porque quase ninguém acerta a pergunta do final. Então não se distraia e nem se desconcentre. Tem bastante mãos e copinhos, mas se você realmente prestou atenção, vai conseguir responder a última pergunta. É bem mais difícil do que parece. Pra revelar a resposta, dá um like. O chocolate tava nesse copinho, mas você viu o pato? O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. O que acontece se você não sair do elevador infinito? Ele foi banido em vários países por ser perigoso demais e causar mortes. E por isso, muita gente acha que você vai ser esmagado se não sair dele. Eu então entrei em um pra descobrir. Eu precisei entrar enquanto ele ainda tava se mexendo e esperei até ele chegar no andar mais baixo. E o que acontece é, ele começa a fazer muito barulho e vira pra ir pro outro lado. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso, porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram, mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Ladrões acharam essa bebê presa dentro de um carro,
bizarro, mas essa foi a melhor coisa que poderia acontecer. Em 2019, um casal trancou sua filha de 1 ano sem querer dentro do carro com a chave dentro. Isso era muito perigoso, porque tava muito calor e ela podia ficar sem ar. E eles não faziam ideia de como destrancar a porta. Eles tentaram por um tempão e não conseguiram. Mas foi aí que um policial passou com 5 presos que estavam fazendo serviço comunitário. E como esses presos roubavam muitos carros, eles sabiam exatamente como arrombar a porta. Eles fizeram um buraco, enfiaram um gancho e salvaram a bebê na hora. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite. Ah, não! Um cookie de chocolate com castanhas. Que vontade de comer um lanche de cimento. Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também. Eu desisto. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite. Ah, não! Um cookie de chocolate com castanhas. Que vontade de comer um lanche de cimento. Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também. Eu desisto. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite. Ah, não! Um cookie de chocolate com castanhas. Que vontade de comer um lanche de cimento. Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também. Eu desisto. Esse cara mandou a senha da Netflix dele pra 800 mil pessoas. Ele tava puto porque a Netflix ficou mais cara. E pra se vingar, mandou a própria senha pra um servidor inteiro do Discord. Na hora, todo mundo logou e ele não conseguia mais ver sua série. A Netflix começou a ficar em várias línguas. E as pessoas começaram a ver séries bem diferenciadas. E depois de alguns minutos, um abestado trocou a senha. Só 1% das pessoas consegue ficar mais tempo sem piscar que eu. Uma pessoa normal consegue por 10 segundos, e se você chegou até aqui, já ganhou da maioria. Parabéns, você ganhou. Atores de filme de terror sem maquiagem. A freira dá muito medo nos filmes, mas sem maquiagem ela é assim, bem mais simpática. Já o Terrifier tem um sorriso tão bizarro que não dá pra saber como ele é. Mas ele é normal e não sorri assim, graças a Deus. O Slenderman é muito alto e na vida real ele realmente tem 2 metros. Ele tem síndrome de Marfan, que faz ele ter braços e pernas muito longos. E por isso ele também fez vários outros personagens de filmes de terror. O Pennywise é bem bizarro e tem olhos bem assustadores. Mas se você visse ele na rua, não ia nem reconhecer. E por fim, o Fred Krueger sem a maquiagem tem o skincare um pouco mais em dia. Eventos que mudaram o mundo no ano que você nasceu. Se você nasceu em 2005, tem a mesma idade do YouTube. Ele começou como um simples site, mas virou a maior plataforma de vídeos do mundo. Em 2008, surgiu o Bitcoin, e se você tivesse comprado um assim que nasceu, teria R$500 mil hoje. E em 2010, o Instagram foi lançado. E mudou o jeito que a gente tira foto pra sempre. Se você nasceu em 2013, veio ao mundo junto com o GTA V, que foi o produto de entretenimento que mais ganhou dinheiro na história. E se você é de 2014, nasceu junto com a Alexa. Comenta o ano que você nasceu pra eu fazer parte 2. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho. Mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24. Mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Coisas que são proibidas no Brasil
sabe. No Rio Grande do Sul, criaram uma lei que bane colocar nome de pessoas em cachorros, porque poderia gerar bullying, mas a lei não foi aprovada. Em Aparecida, criaram um projeto de lei que bania chuvas, trovões e raios. Como? Em 1974, a cidade de Rio Claro baniu melancias, porque achavam que ela transmitia doenças, deixando claro que não tem mais a lei. Por fim, Bocaiúva do Sul baniu a venda de preservativos, porque eles queriam que a população crescesse. Gente, não é assim que faz. Coisas que são proibidas no Brasil e você não sabe. No Rio Grande do Sul, criaram uma lei que bane colocar nome de pessoas em cachorros, porque poderia gerar bullying, mas a lei não foi aprovada. Em Aparecida, criaram um projeto de lei que bania chuvas, trovões e raios. Como? Em 1974, a cidade de Rio Claro baniu melancias, porque achavam que ela transmitia doenças, deixando claro que não tem mais a lei. Por fim, Bocaiúva do Sul baniu a venda de preservativos, porque eles queriam que a população crescesse. Gente, não é assim que faz. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Victor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Nomes normais que têm significados bizarros. Cecília significa cega e provavelmente veio de um sobrenome que significava parente de um cego. Cláudio ou Cláudia significa manco e veio de um imperador poderoso que tinha dificuldade de andar. Victor vem da palavra Victor, que significa vitória, e era usado por mães desesperadas para que seus filhos vencessem na vida. Bárbara vem da palavra bárbaro, que significa pessoa que não fala minha língua, e é basicamente chamar alguém de gringo. Por fim, Valentina, apesar de vir da palavra valente, era usado para crianças que nasciam fracas. Essa aqui nasceu fraquinha, vamos botar o nome pra ver se ajuda. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades e a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados, e eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades, e a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados, e eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos.